Recebi muitos comentários no meu vídeo sobre o MCU com todos os direitos e pediram uma segunda parte. Isso analisaria como o universo pode evoluir após a saga do infinito. E é isso que vou fazer neste vídeo, levando você por essa versão alternativa da segunda saga do MCU. É essencial assistir ao primeiro vídeo antes, então se você ainda não assistiu, vá lá e depois volte aqui. Se já assistiu, não esqueça de deixar um like, se inscrever e me ajudar a chegar a 100 mil inscritos e vamos começar. Essa nova saga ainda abordará o multiverso, porém em escala bem menor e sem ser chamada de saga do multiverso. O motivo dessa mudança é que, na saga original, o multiverso serve para ligar franquias da Marvel fora do MCU ao próprio MCU, o que não acontece nesse universo. Somente Loki usou o multiverso de forma totalmente independente dessa ideia. Apesar de ser o melhor seriado do Disney Plus, ele não estará nessa saga pelo menor foco no multiverso e porque Loki teve menos aparições nesta versão da saga do infinito. Por isso nunca ficou tão popular. Não gosto muito do nome da saga, mas vou chamá-la de Saga do Legado, porque ao longo dela a história de vários personagens será concluída. Novas versões dos mesmos personagens e personagens de legado serão apresentadas. Como a Saga do Infinito, essa saga não será estruturada igual à sua contraparte real. Vou apenas continuar de onde parei quando lançávamos 4 filmes por ano no fim da Saga do Infinito. Agora vamos incluir 2 séries anuais, somando 6 projetos por ano, é bastante. Ainda é menos do que o MCU lançou em 2021 e bem menos conteúdo da Marvel do que costuma ser lançado na maioria dos anos, considerando projetos fora do MCU. Pra mim, isso parece bem adequado. Dito tudo isso, antes de entrarmos nessa nova saga, acho que deveríamos dar uma olhada pra trás no período da Saga do Infinito e ver quais séries ambientadas no MCU foram exibidas durante esse tempo. Ao invés de uma série dos agentes da SH, um LD para cada série real do universo Marvel, escolheriam mais spin-offs da fase 1 focando no universo dos X-Men com uma série chamada Um Irmandade de Mutantes. Mostraria as ações de Magneto nesses anos e apresentaria Emma Frost, Sebastian Shaw, Polaris e outros. No fim, como agentes da SH-1ELD, os eventos da série pouco importam. Gata Negra substituiria a Agente Carter em um spin-off do Homem-Aranha, que estou reescrevendo para reapresentá-la. No final, esses eventos não influenciam, e a série tem só 2 temporadas. Ao invés de substituir os X-Men pelos Inumanos, expandem o universo dos X-Men com uma série do X-Force, destacando mutantes secundários. Muitos deles retornarão nesta saga. Sobre personagens que podem voltar, a nova saga poderia ser parecida com a dos Defensores na Netflix, mantendo Jessica Jones, Punho de Ferro e Luke Cage. Em vez do Demolidor, que já tem filmes, a saga começaria com uma série do Cavaleiro da Lua, e as 4 séries levariam aos Defensores. Assim, ao invés do Justiceiro, que também esteve nos filmes, haveria séries do Deathlock, Fugitivos, Manto e Adaga e Hellstrom. Tudo poderia ficar igual, mas esses personagens não voltariam para a Saga do Legado, pois não havia espaço para eles. Vamos parar de perder tempo. Afetado pela Covid, o MCU pausa em 2020 e retorna em 2021 com sua primeira série, parte de uma saga principal. Isso é um contraponto a WandaVision, que não existirá já que Feiticeira Escarlate e Visão estão mortos. Neste ponto, haveria uma série do Ciclope e da Jean Grey, que se chamaria Ciclope X Jean Grey, para fazer essa conexão com a franquia dos X-Men. Seria uma minissérie que conta a mesma história do Scott e da Jean desde o início de X-Men 97. Mas ao longo de cerca de um ano, Jean Grey misteriosamente volta à vida e depois engravida do Ciclope. Antes de saber que é um clone do Senhor Sinistro, ela dá à luz Nathaniel Summers, que depois é infectado por um vírus tecno-orgânico do Senhor Sinistro. Scott e Jean, agora Madelyne Pryor, foram obrigados a enviar Nathan ao futuro para ser curado. Essa reviravolta faz com que Madelyne perca um pouco o controle e se torne a rainha do Duende, matando o Senhor Sinistro, mas depois acaba recuperando o controle de si mesma. No meio desse caminho, o irmão de Scott, Destrutor, também é apresentado. O primeiro filme da saga seria o último do Capitão América, chamado Capitão América Sentinela da Liberdade, em que Sam Wilson assume o manto e, junto com outros Vingadores, enfrenta os terroristas internacionais conhecidos como Esmagadores de Bandeira. Os Estados Unidos criam sua versão do Capitão América com apoio do governo. Chamado agente americano, ele entra em conflito com os heróis, mas depois vira aliado. Bucky muda seu alter ego para Lobo Branco. Em certo ponto, descobrimos que o Capitão América tem uma história diferente do esperado, e tudo sobre Isaiah Bradley é revelado. Após os eventos de Wolverine, Laura Kinney assume o manto de Wolverine, embarcando em sua própria aventura em uma série chamada Wolverine. Laura se encontra no Japão, onde conhece Daken, o filho perdido de Wolverine, a quem ela é forçada a matar.
Demolidor. Renascido encerra a trilogia do herói de forma épica, com Demolidor enfrentando o Rei do Crime pela última vez. O conflito também inclui Mercenário e o vilão Muzzy. Termina com a morte de Elektra, a identidade do Demolidor revelada e o Rei do Crime preso para nunca mais sair. Completando a trilogia do Thor estaria Thor: Amor e Trovão, que para todos os efeitos poderia ser muito parecido com o filme original. Exceto pela ausência de Korg, o que na verdade mudaria bastante as coisas, sendo substituído pelo Drax. Esse é o debut da Valkyria, mas ela nunca se tornaria uma personagem principal. Rally Goth 2021 seria o sensacional Homem-Aranha, onde Pedro Parker enfrenta muitas dificuldades e culpa tudo nos simbiontes, o que altera seu estado emocional. Mais tarde, é revelado que não é esse o caso, porque não foi assim por alguns anos. Em vez disso, Pedro se livra do simbionte, que vai para Ed Brock, mas isso só acontece porque ele se livrou do simbionte. O simbionte então passa a ter uma vingança contra ele. Ed Brock vira o Venom, enquanto Pedro usa o novo traje vermelho e azul para enfrentá-lo. No final, Ed apela para sua humanidade e se conecta ao simbionte melhor que Pedro, preparando-se para seu próprio filme. O foco é Pedro equilibrar ser Homem-Aranha e pai da Mayday, agora com 5 anos. Além disso, sou tecnicamente o líder dos Vingadores, embora tudo relacionado ao grupo aconteça fora de cena neste filme. 2022 começa com Pantera Negra, um filme que, neste mundo, não existia durante a Saga do Infinito. Então, o personagem não teria exatamente o impacto cultural que teve na vida real. A Marvel estaria mais aberta a trocar o ator de T'Challa como deveria ter feito no mundo real. Assim, T'Challa seguirá presente por muito mais tempo. O filme poderia ser parecido com o do mundo real, mas as motivações de Killmonger estariam mais ligadas ao estalo e à situação do mundo na época. E também acho que seria muito legal se Aurora Monroe passasse a ser uma personagem de Pantera Negra, já que ela e T'Challa se conheceram durante Ultimato. Agora, no filme, ela vira a rainha de Wakanda e, a partir daí, Tempestade passa a ser mais uma personagem de Pantera Negra do que dos X-Men. O Justiceiro é uma minissérie sobre Frank descobrindo que seu antigo companheiro de guerra matou sua família. Billy Russo tem o rosto deformado e vira o Retalho no final da temporada. O Justiceiro deixa o Retalho em estado vegetativo e se aposenta, encerrando sua história no MCU sem foco no multiverso por hora. O segundo filme do Doutor Estranho se chamará Doutor Estranho no Nexo dos Pesadelos e mostrará Strange enfrentando o pesadelo em um filme ainda mais focado no terror. América Chavez é introduzida e nos dá os primeiros vislumbres do multiverso, mas apenas com pistas sobre sua origem. Os Novos Mutantes seria uma minissérie inspirada no filme, focando em jovens mutantes menos conhecidos e com participação especial do Colossus. Como no filme, magia é uma das protagonistas e eles enfrentam um urso demoníaco no final. Mesmo sendo minissérie, os Novos Mutantes aparecerão em próximos filmes dos X-Men. Ao contrário da fase 4 real, esta terá um filme dos Vingadores essencial que faltou na vida real. Vingadores. Invasão Secreta continua a introdução dos Skrulls em Captain Marvel, mostrando sua infiltração em governos e populações nos últimos 30 anos. A maioria só deseja viver como pessoas comuns. Mas um grupo rebelde de Skrulls liderado por Kl'rt quer dominar o mundo e transformá-lo na nova Skrullus. Kl'rt para isso se transforma em um Super Skrull, ele é o principal vilão. A formação dos Vingadores é essa, mas o filme focaria no Homem-Aranha como líder. Capitã Marvel com maior ligação aos Skrulls e Capitão América mais conectado ao lado governamental da Marvel. Rhodes é exposto como um Skrull desde a metade do intervalo de 5 anos em Ultimato. Thor também é revelado como Skrull. O verdadeiro Thor nunca aparece neste filme, pois é revelado que ele está simplesmente no espaço. Maria Hill é revelada como tendo sido sempre uma Skrull. Durante o filme, o Professor Hulk é colocado em uma situação em que está prestes a morrer, o que o faz voltar a ser um monstro de fúria mais poderoso do que nunca. Preparando o terreno para a Guerra Mundial Hulk, já que a identidade do Hulk foi escondida desde Guerra Infinita, deixando-o furioso. Encerrando 2022 e a fase 4 estaria Shang-Chi, uma minissérie que é semelhante ao filme, mas com algumas diferenças. A Dez Anéis continua envolvida, sendo revelado que seu líder, Wenwu, é o pai de Shang-Chi e o verdadeiro Mandarim. As habilidades de Shang-Chi seriam limitadas como nos quadrinhos, e os 10 Anéis não existem como itens. Ele é especialista em artes marciais e herdou habilidades psíquicas da mãe. Ao longo do caminho, Danny Rand retorna ao MCU após alguns anos, aparecendo em 1 ou 2 episódios e se une a Shang-Chi.
A fase 5 começa em 2023 com a segunda temporada de Wolverine, na qual Laura enfrenta um vampiro chamado Bloodscream e se une ao Blade ao longo do caminho. Para isso, 8 anos inteiros depois de seu lançamento na vida real, eles lançariam Deadpool, e seria uma combinação de Deadpool e Deadpool 2, contando sua origem, que desta vez estaria conectada à origem do Fire Fist, e também incluiria o Cable. Dando sequência à sua aparição como bebê em Ciclope, ex-Genie, Grey Badpool termina com eles aparentemente impedindo o apocalipse futuro, mas Cable acaba preso no presente, continuando suas aparições menores em Invasão Secreta dos Vingadores. Clint e Natasha teriam sua aventura em Viúva Negra e Gavião Arqueiro, apresentando Yelena Belova e Kate Bishop como sucessoras. Todos se unem contra Drakov, a Sala Vermelha, Treinadora e Crossfire. No fim, Natasha e Clint se aposentam, passando seus legados à nova Gavião Arqueira e à nova Viúva Negra. Eles não aparecem mais. Derivado de Homem-Aranha, Venom seria um filme focado em Ed e Venom virando anti-herói, com o Homem-Aranha apenas em papel coadjuvante, sem aparecer como Peter Parker, enfrentando Carnificina. Venom teria classificação para maiores de 18 anos, Carnificina cometeria assassinatos brutais, mas morreria. Venom será um filme único, sem continuação. Homem-Formiga e a Vespa é um filme único que destaca Hank e Janet presos no reino quântico, assim como nos quadrinhos. Chamado de microverso, exige o resgate pelo novo Homem-Formiga, Scott Lang, que precisa roubar para salvá-los. Porém, ao chegar até eles, algo acontece. Hank e Janet passaram centenas de anos no microverso, onde Hank perdeu a sanidade, tornou-se Jaqueta Amarela e assumiu o controle do local. Scott e Janet unem forças contra o Jaqueta Amarela, resultando na morte de Janet. Isso meio que faz Hank voltar à razão e ele retorna voluntariamente à Terra, encerrando tudo. 2023 seria o primeiro filme dos X-Men da saga X-Men Genesis que reúne todas as diferentes franquias de mutantes em um único projeto. Com exceção da X-Force, que vai retornar mais tarde neste filme, Magneto retorna ao MCU principal, enquanto ele e alguns outros líderes mutantes formam a nação de Genosha. Isso então seguiria na mesma direção de X-Men 97. Do nada, Genosha seria completamente massacrada por um sentinela gigante chamado Master Mold, que mataria muitos mutantes e radicalizaria alguns outros. O Master Mold foi liberado pela vilã principal, Cassandra Nova, que é morta no final enquanto os mutantes heróicos recebem a ajuda da Ilha Viva conhecida como Krakoa. Então o Ciclope decide formar uma nova nação mutante nessa ilha que será a sede dos mutantes. Ao longo de toda a saga, a fase 5 não terá um filme dos Vingadores, mas será o mais próximo disso sem usar esse nome. 2024 inicia com Guerra Mundial Hulk, um filme tipo Vingadores que mostra um Hulk mais selvagem, furioso e descontrolado do que nunca, causando destruição global. Ele está mais poderoso do que nunca. Os Vingadores mudaram bastante desde Invasão Secreta com o retorno de Thor. O conflito envolve vários personagens além dos Vingadores, pois vira uma questão internacional. Enquanto todos tentam deter o Hulk, parte disso envolve o governo dos Estados Unidos com Thaddeus Ross se tornando o Hulk vermelho. Jennifer Walters vira mulher Hulk e na batalha final o Hulk mata o Hulk vermelho e Drax, mas é derrotado pelos heróis. E é trancado em uma instalação de alta segurança que consegue contê-lo graças a aprimoramentos mágicos. Se você viu a primeira parte, sabe que nesse mundo a Marvel não lançaria um filme dos Guardiões da Galáxia em 2014, pois possui direitos sobre times mais populares. Agora, 10 anos depois, eles finalmente fariam isso. O filme teria que ser um pouco ou até muito diferente. Como Drax, Gamora e Nebulosa já estavam por aí e também já partiram desse mundo, no lugar de Drax e Gamora estariam Mantis e Adam Warlock. O enredo combinaria os volumes 1 e 2 com elementos do 3 e a origem de Adam Warlock. A origem do Senhor das Estrelas ganha destaque ao se conectar com Ego, seu pai e vilão principal, e também traz a estreia de Mantis. Assim como no volume 1, o filme termina com a morte do Groot e o nascimento do bebê Groot. As Marvels pode seguir o original, mas agora com as estreias da Photon e Miss Marvel, o que pode funcionar igual ou até melhor. O filme original precisava entregar mais, e outro personagem merecia seu próprio projeto. A origem da Miss Marvel seria simplificada para ela ser apenas uma mutante. Além disso, a Photon não ficaria presa em outro universo, e o vilão poderia ser trocado por Ronan, o Acusador. Só agora o multiverso começaria a se envolver. Além de dicas e vislumbres, a primeira temporada de SE começa forte ao explorar cenários hipotéticos de todo o universo Marvel.
Episódio 1, Capitã Carter. Episódio 2, e se o Wolverine nunca tivesse perdido a memória? Episódio 3, e se o mundo perdesse seus heróis mais poderosos? Mas em vez de Hank Pym matá-los, Reed Richards se tornaria o criador. O episódio 4 é Doutor Estranho perdeu seu coração? O episódio 5 é Zumbis Marvel? O episódio 6 é Homem de Ferro preso em Sakaar? O episódio 7 é Thor como filho único? O episódio 8 é E se Peter tivesse salvado o tio Ben? O episódio 9 é E se Ultron tivesse vencido? E o 10, e se o Vigia quebrasse seu juramento? Com os Guardiões do Multiverso, agora incluindo Homem-Aranha e Wolverine. Após um hiato de 6 anos, os Defensores seriam trazidos de volta para uma segunda temporada. Desta vez, o Demolidor faz parte dos Defensores como membro. Ele logo vira líder enquanto todos se unem contra a gangue da demolição. Também é revelado que durante esses anos longe deles, Jessica Jones e Luke Cage ficaram juntos e têm uma filha, Danielle Cage, de alguns anos. Não haverá outra temporada, mas os Defensores ainda aparecerão ocasionalmente. Quarteto Fantástico, Fundação Futuro será o quarto e último filme da equipe, um número apropriado de filmes para o Quarteto Fantástico. Neste filme, Reed, Sue e Ben iriam se reinventar como Fundação Futuro e eles recrutam o Homem-Aranha, que temporariamente ganha um novo traje, embora ao final do filme ele deixe a equipe. Franklin Richards, agora adolescente, torna-se o herói potência. Sue também daria à luz Valeria Richards. O vilão é Kang, o Conquistador, um descendente futuro de Reed e Sue, que aperfeiçoou a viagem no tempo no século 31. Kang é derrotado, mas não morto, e embora ele volte, não será o grande vilão da saga. 2025 começará com Eternos, uma versão em minissérie do filme Eternos. Basicamente sendo exatamente a mesma coisa, mas com muito mais profundidade e tempo dedicado aos personagens e à mitologia. Todos os outros personagens que perderam seus poderes ou morreram, as mesmas coisas vão acontecer aqui. Estou adaptando Thunderbolts em minissérie com uma formação diferente, incluindo Wolverine, Deathlock de volta e Abominável. Quem mais vai entrar para o grupo? Assim como parece que o filme vai fazer contra o alter ego maligno do Sentinela, o Vácuo, levando a morte de Fantasma, Abominável, Mestre da Tarefa e Agente Americano. Antes que o Sentinela assuma o controle total, é revelado que ele está no MCU desde o primeiro Vingadores, mas todos o esqueceram por causa de seus poderes. Seguindo o primeiro grande foco do multiverso, e se o universo principal do MCU se conectasse ao multiverso pela primeira vez? No Homem-Aranha? No Aranhaverso, mostra Miguel O'Hara finalizando sua Sociedade Aranha, recrutando Peter Parker da Terra 19.999 para enfrentar as ameaças interdimensionais do Exército do Duende, composto por vários duendes do multiverso que querem eliminar todos os Homens-Aranha. Os Homens-Aranha que terão foco principal são Peter, Miguel, Miles, Gwen e Kane Ben Reilly. No ar, Reino Unido e Seda têm papéis de apoio, com muitos outros aparecendo em pequenos papéis ao longo da história. Kane, Noir e Reino Unido morrem. A Sociedade Aranha derrota o exército do Duende. E neste ponto, Mayday tem cerca de 7 anos e começa a se desenvolver. Os poderes de Aranha indicam que ela pode virar a Garota Aranha em X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Os mutantes ainda se recuperam do massacre de Genosha. Ciclope lidera a criação da nova nação mutante Krakoa, mas enfrenta a ameaça de Bastion, um sentinela vivo responsável pelo futuro de Dias de um Futuro Esquecido. No futuro, restam principalmente membros da X-Force e alguns novos mutantes. Um ou dois X-Men enviaram Bispo de volta aos eventos de X-Men Unidos para impedir a criação dos Sentinelas. Em vez de alterar a linha do tempo, isso gera uma ramificação, onde, em vez de Genosha ser massacrada pelo Molde Mestre, ela é massacrada por uma organização terrorista chamada Purificadores, que mata todos que o Molde Mestre não matou. Na linha do tempo principal, descobre-se que Dias de um Futuro Esquecido, o futuro do passado e o futuro do Cable são linhas do tempo ramificadas, sendo universos alternativos e não futuros possíveis. Mutantes de vários universos se unem na Terra 1999 para enfrentar Bastion e um exército de sentinelas vivos antes de planejar como vencê-los. Todos eles retornam para seus respectivos universos, então eles salvam o universo dos Dias de um Futuro Esquecido. O universo que foi massacrado pelos Purificadores, na verdade, não tem um vilão para derrotar, porque eles já derrotaram os Purificadores. Então todos meio que encerram suas histórias e retornam para seus respectivos universos, exceto pela Madeline Pryor daquela linha do tempo alternativa, que permanece no universo principal e volta a ficar junto com Ciclope em Inumanos. É uma minissérie que apresenta os Inumanos, uma raça de pessoas com poderes que vivem na Lua, e o foco está na política real, parecida com Game of Thrones. Parece o mundo real da série Inumanos, mas Raio Negro usa o traje do multiverso da loucura. No geral, prefiro pensar que essa série seria bem melhor que a versão do mundo real.
Encerrando 2025, teríamos Pantera Negra Wakanda para sempre, o filme final do Pantera Negra, que assim como o original, apresenta Namor e foca no conflito entre Wakanda e Atlântida. Desta vez, o nome não é alterado. Porque essa versão do universo Marvel é um pouco mais parecida, se não muito mais parecida, com a versão dos quadrinhos, então eles simplesmente seguem o que os quadrinhos fazem. Desta vez, o filme traria T'Challa e Tempestade. Na cena pós-créditos, Doutor Estranho convida T'Challa para um time que está formando. A fase 6 começa em 2026 com Guardiões da Galáxia Volume 2, que seria uma combinação do volume 2 e 3 reais, incluindo a exploração do passado do Rocket e tendo o Auto-Evolucionário como o principal vilão. Mas também é o Baby Groot que é o Groot deste filme e Yondu ainda está por aí e ele morre. Além disso, outro dos experimentos do Auto-Evolucionário recebe destaque. Heather Douglas, humana sequestrada ainda bebê, é conhecida como Dragão da Lua nos quadrinhos e filha de Drax, mas isso não se aplica aqui. Este é o último filme dos Guardiões da Galáxia. What If vai terminar na segunda temporada. O episódio 1 é E se Flash Thompson fosse picado pela aranha radioativa? Episódio 2. E se o surfista prateado não traísse Galactus? Episódio 3. E se a Fênix escolhesse outro hospedeiro? Episódio 4. E se Capitã Carter? Parte 2. Episódio 5. Kihori? Episódio 6. Vingadores 1602. O episódio 7 é E se Thanos conseguisse o simbionte, já que aqui ele vem de Titã? O episódio 8 E se Strange Supremo tivesse interferido? Episódios 9 e 10 mostram o que queríamos. E se a outra metade tivesse sido dizimada? No fim, todos perdem, morrem e Thanos vence. Doutor Estranho e os Illuminati é o terceiro e último filme do Doutor Estranho que foca no Strange, reunindo uma equipe de heróis geniais ou poderosos que ajudam no retorno de Dormammu. Agora, Doutor Estranho está sem a Joia do Tempo para impedir isso. Isso leva os Illuminati a explorarem um pouco o multiverso, incluindo um universo alternativo conhecido como Terra 838, que tem sua própria versão dos Vingadores. Em vez de serem chamados de Illuminati, eles seriam chamados de Supremos, em vez de Vingadores. O longo conflito multiversal e as conexões causam uma incursão entre dois mundos, levando às guerras secretas que vamos abordar antes de dois programas sobre personagens e suas histórias importantes no capítulo final. Primeiro, Mulher-Aranha, minissérie sobre Jessica Drew em seu universo supremo. A origem de ser um clone de Pedro Parker, que conquista sua própria identidade ao longo do tempo enquanto enfrenta seu criador, o Chacal. E temos Homem-Maravilha, minissérie que mostra a origem de Simão Williams, que herda o negócio do pai, fracassa e é levado ao crime pelo irmão. Érico, que é um super vilão baseado em tecnologia, trabalha para uma organização conhecida como 1MA e é conhecido como Ceifador. A 1MA, liderada por MODOK, transforma Simão em energia iônica com experimentos. Após fracassar no negócio do pai, Simão resolve ser ator e ignora seus poderes. Eventualmente, porém, Simão percebe que precisa parar a 1MA, então ele usa seus poderes para deter seu irmão e o MODOK, prejudicando sua carreira no processo. Embora quando o programa chega ao fim, os eventos da incursão do Doutor Estranho e dos Illuminati são mostrados. 2026 é encerrado com Vingadores, Guerras Secretas, que dá continuidade à incursão do Doutor Estranho e dos Illuminati, revelando que a incursão desencadeou uma reação em cadeia de incursões por todo o multiverso que está levando tudo a um fim de forma bastante rápida. Na verdade, os heróis e alguns vilões do MCU, assim como muitos heróis de todo o multiverso, são salvos da destruição do multiverso por um ser conhecido como o Beyonder e levados para um lugar chamado Mundo de Batalha, um mundo feito de pedaços de várias terras e outros planetas do multiverso. O Beyonder é revelado como um renegado de uma raça de seres onipotentes e divinos chamados de Beyonders, que seriam mencionados. Talvez em esse pelo Vigia? Os Beyonders causaram o fim do multiverso de propósito. O Beyonder renegado era grande demais. Um fã do que ele via como a luta preto no branco entre o bem e o mal, exemplificada pelos heróis e vilões do universo Marvel. Então, ele não só queria manter isso por perto, mas também força uma situação em que heróis e vilões não têm nada melhor para fazer além de lutar uns contra os outros. Os heróis enfrentam Galactus, Kang, os Illuminati e líderes dos Vingadores e X-Men. Depois, unem forças para tentar restaurar o multiverso, mas muitos morrem no processo. Mas, no fim das contas, a história se resume ao Doutor Destino, que elabora um plano para manipular o Beyonder e tomar o seu poder, conseguindo exatamente isso no final. Destiny é atrasado por heróis tempo suficiente para os Illuminati colocarem alguns escolhidos por um algoritmo avançado em uma balsa multiversal, salvando-os do que Destino planejava. Eles foram escolhidos por esse algoritmo como aqueles que têm mais chances de parar o Destino e restaurar o multiverso com o poder de apenas um Beyonder, já que Destino não consegue restaurar o multiverso inteiro.
mas ele consegue reiniciar o mundo de batalha, mudando-o para Ladvarion. Nesse mundo, Dr. Destino é o líder supremo. No mundo de batalha, todos estão presentes, mas diferentes e sem memórias do mundo anterior, exceto os heróis na Balsa da Vida. 2027 é o ano final da saga e começa com um filme chamado Jovens Vingadores. Ambientado pouco antes de Guerras Secretas, uma série de eventos reúne jovens heróis antes da incursão. O filme apresenta Patriota, um garoto chamado Eli Bradley, que herdou o soro do super soldado de seu avô Isaías, cuja história foi revelada em Capitão América, Sentinela da Liberdade. Depois temos Wicano e Velocidade, filhos das versões de Feiticeira Escarlate e Visão do mundo de Miles Morales, que vieram ao MCU para trazê-lo de volta. Os Jovens Vingadores se juntam a América Chavez, que os conduz pelo multiverso para enfrentar uma variante dos reis chamada Immortus. Seria um bom momento para apresentar o Rapaz de Ferro, mas já mostramos personagens demais. Quando a história termina, o multiverso começa a morrer e os Jovens Vingadores estão em outro universo após atravessar o Portal da América. Eles acabam em Ladvarion após a tomada do Destino, com suas memórias intactas, por causa de como o tempo funciona. Com tudo isso, Ladvarion sempre foi ele mesmo e junto dos poderes da América Chavez, conseguiram pular. Battle World. E por isso eles são um dos poucos que se lembram do mundo anterior. Deadpool Battle World começa com os eventos de Seeker Awards. Pela perspectiva do Deadpool, a transição de Doom para Ladvarion ocorre em minutos, e ele acorda em Ladvarion com todas as memórias. Devido à sua habilidade de quebrar a quarta parede, ele é imune a reboots. Deadpool vive uma aventura cômica que mostra um pouco de Ladvarion antes do fim da saga. No caminho, Deadpool se une ao Deadpool Corps e lidera uma batalha contra sua versão maligna e seu líder, Dreadpool, uma versão de Wade que eliminou todos os heróis de seu mundo após uma grande batalha. O Deadpool do MCU derrota Dreadpool. Isso é meio que só um aperitivo, uma pequena aventura cômica ambientada em Ladvarion antes de chegarmos ao final de verdade. O show final da saga seria Nova, que se passa inteiramente em Ladvarion, trazendo uma versão reiniciada do Nova. A força está no capacete de Ricardo Ryder, principal herói de Ladvarion, que se rebela contra Destino e acaba morto por ele. O capacete percorre Ladvarion em busca de um novo hospedeiro, o adolescente Sam Alexandre, que aprende a controlar seus poderes enquanto enfrenta a versão maligna de Star Fox em Ladvarion. Com toda a energia da Força Nova dentro de seu capacete, Nova seria um dos heróis mais poderosos indo para o final e finalmente encerrando a saga do legado estariam os Vingadores. Além de reunir todos os heróis, as versões reiniciadas dos heróis e vilões do MCU de todo o multiverso, assim como o Deadpool não reiniciado, os Jovens Vingadores e o grupo desorganizado de heróis salvos na Balsa da Vida, os heróis escapam da Balsa da Vida e se encontram em Ladvarion, depois dos eventos de Deadpool. Battle World e Nova, um grupo desorganizado de heróis parte para derrubar Dr. Destino. Em certo ponto, Reed usa sua rivalidade para provocá-lo a uma luta justa. Como sempre, Destino está cego pelo ódio a Reed Richards. Ele dá metade dos poderes dos Beyonders para uma luta justa, mas Reed usa isso a seu favor. Usando os poderes dos Beyonders, ele devolve as memórias e compartilha o poder igualmente entre todos os heróis reiniciados, tudo liberado. Uma guerra explode entre os muitos heróis do MCU contra Dr. Destino e seu exército de Doombots. Após alguns sacrifícios de vidas ou poderes, Destino é derrotado. Especificamente, quando o Homem-Aranha absorve todo o poder do Beyonder de todos os outros heróis para si mesmo, se torna o Homem-Aranha cósmico e realmente derrota o Destino em uma luta 1 contra 1. Ao fazer isso, ele perde o poder do Beyonder e também seus poderes de aranha, ficando totalmente sem poderes e decidido a se aposentar. Pedro usou os poderes do Beyonder para transformar Ladvarion em uma terra normal, que será a base do novo multiverso cinematográfico da Marvel, com todos os personagens que antes eram de universos alternativos agora sendo deste universo. Então, neste momento, é um universo Marvel muito mais completo do que nunca. A partir de agora, os personagens mais inteligentes ou poderosos se unem para tentar restaurar o multiverso. Esse é um processo liderado por Reed Richards, usando principalmente o poder de Franklin Richards. E leva alguns anos durante os quais Peter, que perdeu seus poderes, se aposenta. Mayday, agora adolescente, vira Garota Aranha e o filme termina com uma montagem mostrando o novo MCU. Novos Vingadores, X-Men, Homem-Aranha, Garota Aranha e outros, todos com chance de continuação. Mas como não há outros projetos no horizonte por enquanto, o universo Marvel está dando uma pequena pausa. É também por isso que há menos projetos este ano.
Esse filme é grande, então precisaram investir mais, mas não farão projetos por um tempo, nem mostrarão o que acontece depois.